começando o boletim informativo desta segunda-feira, destacando as informações aqui que vêm dos caminhoneiros que devem realizar uma caravana pelo Brasil saindo de Curitiba no dia 23 de maio em direção a Brasília. A categoria pretende chamar a atenção das autoridades e também promover um protesto contra a política de preços da Petrobras. A expectativa é que dure 2 meses e termine então na capital federal. A intenção é ampliar o movimento para que não seja exclusivo dos transportadores. A manifestação também pedirá a reestatização de empresas tidas como estratégicas ao Brasil, como a Vale do Rio Doce. A organização do ato, chamado de Soberano Brasil, está sendo feita pela Associação Nacional de Transportes no Brasil, Liberdade e Trabalho, que está convocando todos aqueles que se sentem prejudicados pelo PPI, o preço de importação que equipara os valores ao barril de petróleo no exterior. Ou seja, a cada subida da matéria-prima lá fora, os preços dos combustíveis aumentam no mercado interno. Essa equiparação de valores é apontada pelos caminhoneiros como justificativa pelas sucessivas altas dos combustíveis. Entretanto, ela é defendida pelo novo presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, e não há sinais nem do governo, nem da direção da estatal sobre uma possível mudança na atual política, pelo menos a longo prazo. Diferentemente de paralisações anteriores, essa caravana não levará risco de desabastecimento às cidades brasileiras devido a caminhões parados nas estradas, porque essa não é um movimento grevista, sim uma forma de atrair os holofotes dos governadores sobre os impactos da conduta de preços da estatal no bolso dos brasileiros. Segundo a ANTB, não serão permitidos discursos de políticos. A estimativa, Café, é que sejam percorridos aí 8.000 quilômetros. Seria legítimo, até nobre, seria um alerta, mas olha que entra aqui querendo desestatizar a Vale, aí já perdeu o sentido, né? Como é que você vai fazer isso? A Vale hoje é de particular. Você vai o quê? Impor uma ditadura no país? Ela vem cá, eu confisco você, pego tudo de volta? Esse caminho nós já conhecemos. Está cheirando bizarra a movimento político, sim, e é para desgastar o atual governo. Muito bem, 6h mais 14, 6h14, e o Tribunal de Contas da União, TCU, abriu uma investigação para apurar a compra de 60 próteses penianas infláveis pelo Exército por R$3.400.000. A aquisição foi aprovada pelo Ministério da Defesa. Essa é a segunda frente de apuração envolvendo contratos das Forças Armadas abertas no TCU em menos de uma semana. O tribunal já havia autorizado uma investigação sobre a compra de 35.000 comprimidos de Viagra para as tropas. Segundo a Marinha, o medicamento é usado para tratar hipertensão arterial pulmonar. Os 2 processos foram abertos a partir de representações do deputado Elia Vaz e do senador Jorge Cajuru. Os parlamentares apontaram indícios de superfaturamento nas aquisições. O preço de cada prótese de silicone com comprimento entre 10 e 25 centímetros variou de R$50.000 a R$60.000. Dados do portal da Transparência e do painel de preços do governo federal mostram 3 pregões para aquisição do material, todos homologados em 2021. De acordo com os editais, os equipamentos seriam destinados aos hospitais militares das áreas de São Paulo e de Campo Grande. As próteses penianas são usadas no tratamento da disfunção erétil. Em nota, o Exército negou ter comprado 60 próteses no ano passado. Segundo a instituição, apenas 3 foram adquiridas. A quantidade de 60 representa a estimativa constante na ata de registro de preços e não efetivamente o que foi empenhado, liquidado e pago pelas organizações militares de saúde. Cabe destacar que os processos de licitação atenderam todas as exigências legais vigentes, como as recomendações médicas, diz o texto. Aqui é um olhar, vamos dizer, bastante criterioso de parte da imprensa, notadamente aqueles que perderam verba, né, de propaganda, publicidade, são declaradamente contra o governo Bolsonaro. Então eles estão olhando em detalhes. O caso, por exemplo, do Viagra, já foi esclarecido que na verdade não é o Viagra, é aquele agente ativo, né, que é utilizado num blend, né, que eles chamam, para você fazer o controle da hipertensão pulmonar.
E isso é recomendado por vários médicos, né? Usar aquele componente ativo combinado com outros comprimidos. Em relação às próteses, o hospital militar precisa atender a demanda daqueles que ali estão colocados. A ata de registro funciona assim. Você cria uma ata de registro dizendo, ó, eu preciso de uma quantidade de 60 ao valor X. E à medida que vai precisando, você não precisa fazer uma nova licitação. Agora, se há superfaturamento, é óbvio que tem que ser investigado, doa quem doer. Uma coisa é justificativa para compra, outra coisa é comprar isso a um preço além do que é o razoável. Por isso que o Tribunal de Contas da União tem que fazer um filtro também. Dá uma olhadinha também lá no Supremo Tribunal Federal, os vinhos de R$ 1.500, né? As lagostas e outras cositas más. Muito bem, 6 horas mais 17 minutos, 6h17. Este é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. O senador Álvaro Dias se mostra pessimista em relação a uma possível candidatura única de terceira via e afirma que nomes estão sendo colocados à frente de um projeto para o país. Para um parlamentar, o ex-governador do Paraná, será difícil que União Brasil, PSDB e MDB e Cidadania entrem em consenso sobre um pré-candidato ao Planalto. Os 4 partidos anunciaram que devem lançar uma pré-candidatura conjunta à presidência da República no dia 18 de maio. João Dória é o nome do PSDB, enquanto a senadora Simone Tebet está na disputa pelo MDB. Nesta semana, o União Brasil também oficializou a pré-candidatura de Luciano Bivar. Na verdade foi na semana passada, né? O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, perdeu as prévias do Partido Tucano, mas também é um dos nomes cotados. Com a saída de Sérgio Moro do Podemos, Álvaro Dias confirmou que a legenda cogita lançá-lo como um candidato ao Planalto, mas afirmou que a decisão definitiva só deve ocorrer depois de junho. O senador concorreu à presidência em 2018 e terminou o primeiro turno em 8º lugar, só com 0,8% dos votos. Questionado sobre a saída de Moro do partido, Álvaro Dias disse que este é um assunto encerrado. Não falamos mais sobre isso. Já falamos muito e acho que temos fatos novos que devem ocupar o espaço da divulgação. Sérgio Moro agora está no União Brasil e eu não sei o que está ocorrendo por lá, afirmou Dias. Para Álvaro Dias, a possível abertura de CPI para investigar irregularidades no Ministério da Educação tem objetivo eleitoreiro e terminaria em uma grande pizza. O senador Café decidiu não assinar o pedido. E é uma pena, viu, Bizarra, que ele acaba não tendo essa penetração nacional, porque o Álvaro Dias é muito sensato, poucos políticos a gente olha, tem uma relação de causa e efeito, tem nexo no que ele coloca, então seria um excelente nome até para fortalecer essa chamada terceira via, porque os órfãos da terceira via estão perdidos, né? Imagina agora uma candidatura do Dória com a Simone Tebet, quer dizer, como é que você vai encarar alguma coisa dessa? E aí só fortalecem as candidaturas já polarizadas de Lula e de Bolsonaro. É uma pena que nós não tenhamos essa terceira opção. E o Álvaro Dias seria um excelente nome. Ele é bastante sensato, é um sujeito que está na política há muito tempo, não tem uma rusga, não tem nada que o leve a esses atos de corrupção e tem uma leitura muito lúcida sobre o que existe no país. Insisto, é uma pena que ele não tenha apelo popular para crescer a sua candidatura. Agora são 6 horas mais 20 minutos, 6h20. Ainda no cenário da corrida eleitoral, a ex-presidente Dilma Rousseff aparece em um dos novos vídeos de propaganda partidária do PT, exibido inclusive na noite deste sábado em TV aberta. Sem mencionar o ex-presidente Lula, ela diz no comercial que as mulheres obtiveram conquistas durante o período em que o PT governou o país. Nos governos do PT, as mulheres alcançaram avanços, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, Lei Maria da Penha, do feminicídio, diz que 180. Conquistaram posições de poder, elegeram a primeira presidenta da República, declarou Dilma na peça publicitária de 30 segundos de duração. O ciclo de 13 anos de conquistas foi interrompido pelo golpe. Agora é hora de assumir o que sabemos fazer de melhor, lutar pela vida, pela renda, pelo emprego e contra
contra a inflação, acrescenta a ex-presidente no vídeo. No partido, apesar de algumas lideranças estaduais defenderem em caráter reservado a ausência da petista na linha de frente da campanha eleitoral, dirigentes nacionais consideravam que a medida poderia ser prejudicial. O receio, nas palavras de dirigentes petistas, é cometer o mesmo equívoco do PSDB nas eleições de 2002 e 2006, quando o partido evitava mostrar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A ausência do tucano na linha de frente foi usada como uma munição eleitoral justamente pelo PT, que venceu as duas eleições presidenciais com a candidatura de Lula. Agora, 6h mais 22, já o presidente do Solidariedade, o Paulinho da Força, viu, Café, cancelou um evento que seria usado para oficializar o apoio à pré-candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. Entretanto, não descartou estar ao lado do petista em outubro de 2022. A decisão ocorreu depois de que o deputado foi vaiado pela militância do PT em um encontro entre sindicalistas e o ex-presidente. A presença de Paulinho da Força no evento causou um mal-estar, porque em 2016 ele votou em favor ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff do PT. O evento que o Solidariedade iria oficiar em apoio à chapa Lula-Alckmin estava marcado para o dia 3 de maio. Paulinho da Força disse que gostaria de apoiar o ex-presidente Lula, mas completou que o PT precisa decidir qual tipo de aliança quer firmar para as eleições. Paulinho da Força sinalizou que vai discutir a questão com dirigentes e espera que o PT faça o mesmo. Depois disso, novas conversas podem ocorrer para definir se o Solidariedade e PT estarão juntos nesta eleição. São várias composições, esses políticos pagam um preço, né, por serem incoerentes. No passado falam uma coisa, no presente falam outra. Na política é normal você ter aquela leitura de que você não pode nem criticar demais porque um dia você pode estar junto, nem elogiar demais porque um dia você pode estar distante. Então, isso está faltando. O próprio Geraldo Alckmin cometeu esse pecado e paga um preço hoje ao se aproximar do Lula e do PT, e os vídeos dele sendo contundente com o Lula, com a quadrilha, continuam circulando em redes sociais. Então o Paulinho da Força paga esse preço e é normal que isso aconteça nessa altura do campeonato. Em relação a Dilma, a estratégia foi colocá-la logo no início. Ela estava sendo deixada de escanteio, entenderam que ela precisava ter um espaço para falar, então vamos fazer o seguinte, desova já. Só faltou no discurso dela dizendo dos 13 anos que ela deixou o governo com 2 anos de recessão, com estagflação, que é o pior que uma economia pode ter, desemprego, alta inflação e baixo crescimento. E também esqueceu de falar que com os 13 anos do poder do PT, a ladroeira correu solta. Muito bem, 6h mais 24, 6h24, para você um pouquinho do cenário político deste final de semana aqui no Cidade 360. Que teve o grande evento, né, que foi claro, a motociata também, motociata, né, que repercutiu muito, né, da última sexta-feira. Aí um problema de quantos tinham, se eram 1.000, 2.000, 1 milhão, pouco importa. Houve uma movimentação, foi um movimento aparentemente espontâneo, que teve a participação do presidente da República, também de alguns ministros, ex-ministros, né? Mas ele teve aí um intuito também religioso, né? Saiu de São Paulo, foi até Americana, né? As imagens surpreendem pela quantidade de participantes, né? Uma valorização da bandeira nacional. A única coisa que eu acho que alguém tem que chegar no Bolsonaro e perguntar se ele quer ganhar a eleição ou ele quer criticar, porque ele voltou a confrontar, ele vinha aí trabalhando de uma maneira mais positiva, assertiva, né, em relação aos grandes temas, acabou confrontando o Supremo em relação à questão do WhatsApp, que quer controlar, que na verdade não quer abrir no Brasil a possibilidade de você ter grupos familiares mais amplos, né, como vem acontecendo no resto do mundo. Mas nós temos as imagens aí da motociata, né, para você ver. Não temos achei que tivesse. Daqui a pouquinho já coloca. Então tá bom. Ainda nessa edição a gente passa algumas imagens, né, que a gente acabou colhendo, né, desse fim de semana, repercutindo aí toda essa grande participação aí. Enquanto não vem as imagens,